Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Sou Luciano Figueiredo, um dos coordenadores da Pós de Famílias e Sucessões, e estamos aqui num bate-papo interdisciplinar com a professora Viviane, lá da nossa Pós de Direito Digital, que domina aí o mundo digital, a Lei Geral de Proteção de Dados, para a gente tratar de um tema muito bacana, que é a herança digital. Vou passar a bola para a Viviane para ela dar um oi para vocês aí, depois volta para mim, eu falo um pouquinho e a gente vai levando. Viviane, tá contigo. Tudo bem, gente? Estamos aqui, estou em São Paulo, estamos falando remotamente. Esse tema é muito interessante, né? O Luciano me convidou para gravar com ele essa parte específica, e agora, nos últimos dias, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Houve um novo boom a respeito desse assunto, né? De se tratar aí da questão da herança digital, e tem um aspecto que as pessoas não se lembram, que é a interconexão desse aspecto específico, que está muito mais centrado com o direito sucessório, com a proteção de dados, né? Então eu devolvo para o Luciano, ele vai fazer as primeiras considerações e depois eu vou dar umas pitadinhas de trazer algumas problemáticas. Com certeza tem muita coisa bacana, o tema é muito rico, muito rico. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre herança, né? Já que a gente vai falar sobre herança digital, nada mais justo do que falarmos um pouquinho sobre direito sucessório, sobre direito hereditário. O que é herança? A herança é o complexo de relações jurídicas de uma pessoa que é regulada aí ou é formada após o seu falecimento. Tá? Esse complexo de relações jurídicas, ele é integrado por bens materiais, bens imateriais, créditos, débitos. Lembra você aí em casa que há muito tempo, mas há muito tempo, nós já vencemos a ideia, o conceito no direito de que o bem seria necessariamente um bem material. Ao revés, os bens imateriais estão por aí. As marcas, as propriedades intelectuais, na verdade, e esses bens imateriais cada vez têm uma valorização maior. Na nossa dinâmica capitalista, essa ideia de um mercado de consumo amplificado nos traz uma noção de precificação ao redor desses bens imateriais extremamente larga. O direito sucessório, desde lá do Clovis Bevilacqua, ele é entendido, portanto, como conjunto de regras, como conjunto de princípios que regulará acerca da transmissão do patrimônio de alguém para após o seu falecimento, para após a sua morte. Ora, essa transmissão patrimonial englobará, obviamente, a herança, todo esse complexo de relações jurídicas de créditos, débitos, bens materiais, bens imateriais, e tudo isso vai ser, então, devidamente transmitido aos herdeiros daquele sujeito falecido, aos herdeiros daquele cidadão que faleceu. Meus amigos, o direito hereditário, o direito à sucessão aberta, ele é tão importante no nosso país que percebam vocês que ele tem regramento até mesmo na Constituição Federal. Lá no artigo 5º, dentre as cláusulas pétreas, os direitos e garantias fundamentais. Dentre os nossos direitos e garantias fundamentais, está lá elencado, devidamente capitulado, o nosso direito à herança. Cláusula pétrea, gente, não dá para mudar nem por emenda a Constituição, não é verdade? Nós precisaríamos de um novo movimento constitucional, uma nova Constituição Federal, para retirarmos por completo o direito à sucessão no Brasil. O nosso direito sucessório no Brasil, recorde-se você ainda, ele é abraçado a um sistema que é denominado de divisão necessária. Nós abraçamos o sistema da divisão necessária, pautado na proximidade. Qual é a noção? De todo o patrimônio que nós temos, o direito passa a régua e nos diz que 50% é legítima e seguirá, portanto, a ordem da nossa vocação hereditária. E aí nós temos lá descendentes, ascendente, cônjuge, segundo decisões recentes do STJ e do STF, o companheiro também adentrando aí o rol desses herdeiros legítimos necessários. E os outros 50% estaria ali na nossa cota disponível, né? Está na cota disponível, nós podemos então fazer
quase tudo o que quisermos. A lei traz lá algumas exceções, não dá para você deixar, por exemplo, para tua amante ou para o teu amante, né? O legislador proíbe. Não dá para você deixar para testemunha do testamento, o legislador também proíbe. Mas, na média geral, é possível que você transfira esses outros 50% via testamento, ou até mesmo um percentual deles via codicilo, a quem bem lhe aprouver. Perfeito. Nesse cenário, então, é que nós passamos a debater se dentro da herança, dentro desse patrimônio sucessível, estaria aí a herança digital. Porque percebam vocês, e esses são dados objetivos, a professora Viviane seguramente, né, os considera melhor do que os conhece melhor do que eu. O brasileiro, ele é muito afeto às redes sociais. Nós estamos aí no ranking de usuários de redes sociais no mundo, seguramente dentre os tops daqueles que se utilizam. As ferramentas de redes sociais no Brasil, elas são extremamente difundidas, né? Apenas para citar algumas delas, desde o Orkut, passando pelo Facebook, hoje o Instagram, não é verdade? Hoje o LinkedIn e tantas outras ferramentas, ferramentas até de nicho. O LinkedIn ali voltado mais para questões profissionais, o Instagram voltado mais para questões gerais, ferramentas de nicho curiosas como o Tinder, não é verdade? Que também é uma ferramenta de nicho e está aí, é uma rede social de nicho e que tem vários usuários. Então, o direito brasileiro, ou melhor dizendo, o brasileiro, o cidadão brasileiro, ele é muito afeto ao uso das redes sociais. E é fato que nos últimos anos vem surgindo a figura do blogueiro. Aquele que passa a se utilizar das redes sociais e se torna ali uma espécie de uma personalidade naquelas redes sociais e a partir da sua persuasão, com grande e esmagador número de seguidores, passa a se tornar um influenciador, ou para usar a expressão da moda, um digital influencer, um influenciador digital. E aí passa a persuadir pessoas a comprar bens ou a fazer propaganda de determinados segmentos e assim por diante. E, obviamente, reúne na respectiva rede social um grande número de seguidores, um grande número de pessoas que comentam as suas postagens, que o seguem e o acompanham. Seguramente todos nós que estamos aqui conversando, eu, a professora Viviane, você aí em casa, temos as nossas redes sociais, né? E seguimos pessoas e admiramos pessoas e somos, seguramente, eventualmente, influenciados pela opinião dessas pessoas. Isso é um fato. Ainda que indiretamente, olha que blusa bonita que aquele sujeito está usando, olha que calça bacana que aquela cidadã está vestindo, onde será que eu consigo uma daquela para comprar para mim? Então, há uma clara influência digital. E isso já é percebido há bastante tempo, né? As próprias redes sociais oportunizam ao sujeito ter um perfil profissional na rede social. Pois bem, muitas das vezes, o titular do perfil da rede social, por ser humano, vem a falecer. E a partir do momento que ele vem a falecer, passamos então a inaugurar a discussão do nosso tema, a discussão do nosso debate aqui posto. Afinal, esse patrimônio digital que esse sujeito amealhou durante a sua jornada, que ele conseguiu conquistar durante a sua vida, será que esse patrimônio digital deve ser objeto de divisão? Deve ser objeto de herança? Será que ele deve seguir a sorte do direito hereditário? Será que o sujeito poderia dispor em testamento para alguém? Será que, se não houver nenhum tipo de disposição nem regramento sobre o tema, os herdeiros legítimos necessários, seus descendentes, seu ascendente, seu cônjuge, seu companheiro, devem ter garantido acesso a esse patrimônio digital? Como funcionará essa situação? Meus amigos, o direito brasileiro, ele é lacunoso em relação a um diploma específico sobre o tema. Temos alguns projetos de lei em andamento, mas estão longe de serem concretizados. Recentemente, esses projetos voltaram a ganhar notoriedade e debate por conta do falecimento do Gugu. O Gugu Liberato faleceu, grande Gugu, né, um grande apresentador, um grande comunicador, e aí aquele fenômeno que sempre ocorre quando falece uma personalidade pública aconteceu.
o Instagram do Gugu, o Facebook do Gugu, sofreu um boom de novas pessoas que passaram a seguir aquela página, passaram a trazer comentários ali, né? A agradecer ao Gugu pelo período que esteve conosco aqui, etc. E isso reacendeu o debate. E aí? Quem é que vai tomar conta daquele perfil? Será que os familiares podem explorar aquele perfil até mesmo comercialmente? Seria viável ou não seria viável? Eu dizia, o direito brasileiro é lacunoso sobre o tema. E diante da lacuna, temos debates judiciais acerca do assunto e regramentos contratuais das próprias redes sociais. Muitas delas hoje permitem, por exemplo, que haja uma opção de um perfil chamado em memória, no qual o sujeito não tem mais o uso do perfil, obviamente, mas se mantém lá os comentários anteriores. Aqueles que já eram amigos do falecido continuam tendo acesso àquele perfil, continuam podendo eventualmente fazer algum tipo de postagem e assim por diante. Mas como é que fica isso, né? Como é que fica, por exemplo, a proteção da privacidade desse cidadão que faleceu? Porque veja, imagine que eu venha a falecer e aí pegam o meu Instagram e dão lá para meu filho ou para minha esposa. Será que não vai ter acesso a coisas que eu não gostaria que tivessem? Aos meus directs, né? Às minhas conversas particulares ou privadas? Como é que fica essa proteção à privacidade? E aí eu resolvi me socorrer à professora Viviane, que obviamente, né, é um grande nome acerca desse tema aí do direito digital, um baluarte nas questões da LGPD, e vai nos ajudar a dizer até como é que a Europa vem pensando acerca desse assunto e nos trazer aqui novas luzes ao debate. Viviane, é contigo. Desculpa de novo, estou afônico hoje, viu, Viviane? Mas é contigo aí. Não, mas eu estou ouvindo, estamos longe, mas eu estou ouvindo perfeitamente. Então, as pessoas normalmente, né, têm tratado, já ao longo dos últimos anos, das questões efetivamente sucessórias, toda essa problemática que você colocou, e parece bastante intuitivo, né, que o patrimônio imaterial das redes sociais, né, e muitas delas também nem são tão imateriais assim do ponto de vista do resultado, uma vez que imaterial do ponto de vista de não ser, vamos dizer assim, corpóreo, né, mas elas são muitas vezes monetizadas, né, e até há quem questione essa própria, vamos dizer assim, essa própria conceituação de imaterialidade, do ponto de vista de abranger não só a parte corpórea, especificamente, dentro de uma doutrina tradicional, de você distinguir o que é um bem corpóreo, né, físico, palpável, mas também daquele bem que seria materialmente, vamos dizer assim, aferível por questões clássicas do ponto de vista financeiro propriamente dito. Por incrível que pareça, existe essa também, essa novidade interpretativa, assim como se dá também com relação a, enfim, a todas as questões de propriedade intelectual e tudo mais. Mas o que as pessoas normalmente não pensam é justamente esse tópico que você colocou, que é a questão específica da privacidade. Então, existe essa primeira problemática, que é, na realidade, a seguinte: até que ponto o herdeiro poderia ter acesso, essa é a pergunta intuitiva, né, as suas reservas, né, aquilo que está nas suas redes sociais. Quer dizer, hipoteticamente, se determina que uma rede social libere uma senha para que alguém continue tendo acesso, ou ainda que possibilite a criação de uma nova senha, mas ainda assim que libere o acesso, certamente essa pessoa vai conseguir chegar a uma série de informações que não são as informações que estão exteriorizadas de uma maneira voluntária por aquela pessoa falecida. Mas o problema não se restringe a isso. E eu digo o porquê especificamente. Na realidade, existe uma questão antecedente, que é: as leis de proteção de dados protegem ou não protegem as pessoas falecidas? Então, essa é, na verdade, a primeira pergunta que as pessoas deverão fazer. Como vocês sabem, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que tudo indica que entrará em vigor efetivamente em agosto de 2020, porque agora existem alguns projetos buscando talvez uma postergação, né? A nossa lei, ela é muito similar ao regulamento
Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que abrange os 28 países da União Europeia e mais 3 países na composição geral da EEA, né? Esses outros 3 países são países que ninguém nunca lembra, né? Mas enfim, Liechtenstein, Islândia e Noruega, e mais os 28 que compõem mesmo a União Europeia. Lá se define o seguinte: as pessoas falecidas não estão no âmbito, no escopo do regulamento europeu, que é uma lei que vale de uma maneira, vamos dizer assim, uniforme para todos os países. No entanto, muito embora o regulamento europeu traga uma, vamos dizer assim, uma homogeneidade de regramento em proteção de dados para todos esses países, há alguns dispositivos que o legislador deixou para que cada um dos países fizesse a própria regulamentação. E esse aspecto é especificamente um deles. Existem outros aspectos, né? Ou seja, embora no texto da lei se diga que, vamos dizer assim, em sentido geral, a única pessoa, vamos dizer, protegida pela lei geral europeia, pelo regulamento geral europeu, são as pessoas naturais vivas, que as pessoas corporativas, jurídicas, estão fora. Ainda assim, é possível que os países legislem de uma maneira diferente. Ou seja, então aí haverá, vamos dizer assim, se tentará buscar uma adequação, vamos dizer, da legislação local a um aspecto muito sensível que diz respeito justamente ao direito da personalidade, né? A proteção do falecido com relação a alguns direitos. Muito bem, então esse é o ambiente europeu. Aqui no Brasil, a nossa lei é omissa também, quer dizer, se a gente já tinha a problemática da questão sucessória, vamos dizer assim, não deixar claro o que fazer do ponto de vista da herança digital, a nossa LGPD também não é clara sobre a abrangência ou não da pessoa falecida. Então, isso também vai depender ainda das futuras interpretações. Tudo indica que se reconhecerá, porque nós temos toda a questão... No Brasil, na verdade, a proteção dos direitos da personalidade é muito ampla, né? Então, tudo indica que, de fato, a pessoa falecida continuará, né? Quer dizer, ela viva, ela estaria, vamos dizer assim, protegida do ponto de vista dos seus dados pessoais. Tudo indica que no óbito, a partir do óbito, se vamos dizer assim, permaneça essa circunstância específica, mas a gente não sabe ainda. Mas o fato acaba ganhando, Luciano, muita relevância, principalmente com relação à monetização, né? Porque hoje o que a gente percebe é aquela coisa óbvia, né? Os influenciadores, as celebridades ganham milhões com relação a postagens, né? E aí também surge essa questão, né? Se haveria um tratamento diferenciado do ponto de vista da exploração de uma rede social no que diz respeito a ser onerosa ou não, entendeu? Se haveria vamos dizer assim, um regime que distinguiria duas situações, né? Eu tendo a crer também que, do ponto de vista da proteção de dados, não há nenhuma distinção, porque o que está em jogo ali não é a monetização propriamente dita, isso olhando sob a lógica da proteção de dados. O que está em jogo é o conceito legal do tratamento de dados, ou seja, terceiros estarão utilizando dados pessoais de uma pessoa já falecida, seja um herdeiro ou alguém que ele potencialmente tenha instituído dentro de um testamento. E aí fica sempre aquela questão, se também seria necessário que o próprio falecido outorgasse, vamos dizer, essa autorização. Um testamento me parece que facilitaria nesse caso, porque não deixaria de existir o consentimento para o tratamento, que é uma das nossas 10 bases autorizadoras para o tratamento de dados pessoais. Porque quando você passa a fazer o gerenciamento da imagem e de outras informações relativas a uma pessoa física, você está falando de tratamento. Ou seja, na realidade, eu estudo muito a LGPD, mas esse tópico, Luciano, a gente pode esclarecer muito pouco, porque a nossa lei não está ainda em vigor, nós não temos ainda a nossa autoridade constituída,
Então, a única coisa que nesse momento a gente pode fazer é ter, vamos dizer assim, a consciência dessa dificuldade, até porque hoje o mundo migra do ambiente analógico para o digital, né? Todo mundo sabe disso, e aguardar, então, os próximos passos, seja do ponto de vista do que a autoridade dirá, e seja do ponto de vista do que o Poder Judiciário dirá, porque ainda que, por exemplo, redes sociais não autorizem, enfim, cada uma tem a sua política, sempre o interessado poderá judicializar a questão. Com certeza, perdão, com certeza, Viviane, de fato, teremos aí um período, né, um período razoável de talvez até um pouco de insegurança jurídica, para se verificar aí o que é que vai se definir em termos de jurisprudência nacional, né? Então há um terreno aí ainda que há de ser trilhado pelo direito brasileiro em relação ao tema. O que é curioso também é que essas redes sociais são grandes grupos econômicos e acabam fazendo contratos que transitam no globo terrestre. Essa é uma situação curiosa, né? Então você pega o Instagram, por exemplo, Facebook, está no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Europa, tem lá um contrato, que é um contrato, imagino eu, padrão, e esse contrato transita, né? E aí é aquilo que a professora falou há pouco, cada micro-racionalidade vai precisar fazer as suas respectivas adequações a tempo e modo, para se verificar aí dentro do ponto de vista jurisprudencial como proceder, se vai se dar essa proteção, se não vai se dar essa proteção, se vai se tutelar, se não vai se tutelar, se vai se transmitir ou se não vai se transmitir. A LGPD, professora, tem algum regramento no que tange essa questão do trânsito internacional, né? Nós nos preocupamos com isso em algum momento na LGPD, ou ela apenas regula a nossa base de dados no Brasil? Não, existe um conjunto normativo bem rigoroso com relação à transferência internacional. A transferência, do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, é a saída dos dados, a saída, vamos dizer assim mesmo, o deslocamento dos dados a partir do território nacional para outras jurisdições, né, internacionais. Então, existem regras. Essas regras são muito similares ao regulamento europeu, mas elas precisarão ser esmiuçadas, porque para quem ainda não tem muita familiaridade, o que acontece é o seguinte: o regulamento europeu é super extenso e praticamente tudo está ali devidamente delineado. A nossa lei acabou utilizando uma metodologia legislativa muito diferente, ou seja, a nossa lei é super enxuta e um grande número de dispositivos acabou sendo relegado à autoridade do ponto de vista de como aplicá-los e de como compreendê-los. Então, nós temos, sim, todo já a previsão de quais são os instrumentos que regem a transferência internacional. Então, por exemplo, o primeiro deles é o seguinte: só podem sair os dados do território nacional a partir do momento, num primeiro degrau, e que se reconheça que o país receptor é considerado adequado. A nossa autoridade, então, nesse particular, vai ter que definir qual o país, quais os países que são efetivamente adequados sob os seus critérios. A União Europeia já fez isso. Se você for ao site da Comissão Europeia, que equivale ao Poder Executivo da União Europeia, você tem uma listinha lá de países, né? Então, nós precisaremos fazer isso. Aí, quando o país não é adequado, existem outras regras, né? Existem cláusulas padrão, existem alguns protocolos que devem ser seguidos. Agora, o ponto interessante é o seguinte: mesmo essas plataformas transitando e transferindo dados, o fato é que o tratamento propriamente dito, e eu sempre vou voltar nesse ponto, ele tem que estar embasado em uma das 10 bases legais, que são os chamados requisitos, né? Então, se não está presente uma das 10 hipóteses, não pode haver o tratamento. E a transferência é uma das modalidades de tratamento. Tratamento é tudo aquilo que você faz com os dados pessoais, desde a sua coleta até o seu término, né? Então, na realidade, eu até já diria o seguinte: para quem já é um influenciador digital, se considera já, se tem aquela preocupação com esse acervo digital, eu acho de bom tom que já se preocupe em exteriorizar isso
do ponto de vista de um testamento ou algum documento, vamos dizer assim, que possa vir a ser validado pela autoridade judicial, do ponto de vista de externar um consentimento para que haja o tratamento dos seus dados pós-morte, principalmente no campo específico das redes sociais. Com certeza, e aí esbarra naquela questão do brasileiro, né? Nós no Brasil temos a cultura de não fazer testamento, não é verdade? Porque fazer testamento, em certa medida, é se preparar para morrer. E o brasileiro não desiste nunca, não é isso? Não quer falecer, etc. Então ele não faz o testamento. E essa ausência de planejamento, obviamente, diante de tamanha lacuna legislativa e polêmica, talvez acabe gerando aí realmente dificuldades na solução do tema. Mas enfim, professor, agradeço demais, tá, a aceitação do convite, estar aqui contigo, aprender contigo acerca da Lei Geral da Proteção de Dados, acerca do direito digital. Convido a todos para conhecer a minha especialização aqui de famílias e sucessões. Lá existe uma aula sobre herança digital, não é ministrada por mim, tá? Por um dos professores convidados, uma aula bem bacana. E também a conhecer a pós-graduação daqui do SES de Direito Digital, que a professora Viviane integra lá o corpo docente. Não é isso, professora? Do professor Cristiano Sobral mesmo, lá, né? Estamos já preparando as aulas. É um curso bem denso, com profissionais que já atuam há muitos anos na área. Vale a pena que vocês conheçam. Com certeza, é um mercado novo, né? Como todo mercado novo, um mercado muito atraente. Um abraço, professora, muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Luciano. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a vocês em casa, valeu e até a próxima.